A boneca exterior rir a morrer. Faz cócegas os olhares repressivos, as imprecações silenciosas, o nariz retorcido, até a mão violenta tentando lhe calar. A boneca seguinte anseia a visão da primeira. Retém, porém, o balanço do corpo da amiga. O receio iminente, a sina de ser a primeira. A outra boneca nem sabe o que lá fora se passa, interessada mais nos seus dilemas de terceira garota. A outra geme impassível, um parto que ainda nem foi o seu. A próxima, inerte. É uma expectativa de mulher, um óvulo. E assim vão se revezando. Uma sai e logo a outra dá espaço para a dor do mundo. E o prazer de ser mulher, infinitas, pertinazes, férteis, fêmeas. Olha, gente, de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV. Maravilha o vídeo da Carol Portugal com poemas do Cauê. Isso é muito bom. 8 poemas, não, 8 mulheres e um poema, o projeto, né? Maravilha. Falar em Cauê, estou aqui com Iva Dinil e Cícero Vieira. A gente vai falar um pouco sobre Passatempo, que é o texto de Cauê, não é isso? Exato. Mas antes de a gente falar um pouco do Passatempo, aproveitar que eu estou com o presidente do SATED aqui com a gente. Para quem não conhece, o SATED é o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Sergipe. Tem que decorar, né? Não sei se... Sigla é grande. Tem que decorar. O Iva Dinil, que é o nosso presidente do SATED, e eu soube que o SATED vem trabalhando muito intensamente, principalmente agora com relação à nossa lei Paulo Gustavo. É isso? Isso. E está levantando as questões realmente muito interessantes, que é com relação a toda a cadeia produtiva do audiovisual. Que muita gente pensa, é só o diretor de cinema, é só fazer filme, não é. Né? Explica pra gente. Então, a gente, desde o início, Pascoal, boa tarde, boa noite a todos, principalmente os telespectadores da nossa querida PRP, a única que faz cultura nesse estado. A gente percebeu que a ideia é a linguagem, tá? Porque toda lei tem essas questões de interpretações, né? Até o nosso Código Penal é assim, o juiz interpreta de um jeito a mesma. Então, e a gente se deparou com essa questão da linguagem. Então, os SATEDs Brasil, a gente já teve algumas reuniões o ano passado, final do ano passado, quando estava aquele brólio, se sai ou não sai a lei naquele ano e tal. E a gente se deparou com essa questão de que é a linguagem. Se é a linguagem, obviamente que as quadrilhas juninas, elas podem estar presentes na linguagem do audiovisual para registrar a memória. Então, uma quadrilha como Asa Branca, Unidos em Asa Branca, por exemplo, com tantos prêmios, com representatividade do nosso estado, e eu estou pegando ela como a mais representativa, não tem ainda um documentário, e você gosta tanto de documentários e tudo, porque registra a memória, não faz historicidade, certo? Deixa nos anais um registro em audiovisual. Tá? Isso, claro. De todo o processo, de quantos marcadores passaram pela quadrilha, quantos prêmios, e a costureira, e é muito rico isso. E aí você traz para os grupos folclóricos, todos os grupos folclóricos merecem cada um material em audiovisual. E aí os grupos de teatro. E a gente não vai falar sobre Cícero Vieira, 30 anos no fazer teatral. E eu estou completando 45 anos, não tenho nada ainda registrado. Orlando Vieira. Vamos falar de Pascoal Mainado, Expressão. Não é você fazer um documentário sobre você, mas eu posso propor um documentário a partir da sua equipe. Quem é esse povo que está aqui por trás, gravando a gente, se preocupando com o nosso áudio, com as nossas imagens? Tudo isso é audiovisual. Então, a música
Quantas pessoas já foram embora da música e que ainda não tem nenhum registro em audiovisual? É verdade. Então, me preocupou no primeiro momento, quando a FUNCAP fez a oitiva e o audiovisual foi o primeiro, que houve uma proposta, e eu acho salutar, de que as pessoas a nível... Você fala no Fórum do Audiovisual. Do Fórum do Audiovisual, e aí fizeram aquelas propostas, assim, de filme de 1 milhão, de 500 mil para não sei o quê, e 700 mil para não sei o quê, tal. E aí eu percebi, meu Deus, vai ficar fechado. É um dinheiro que vem e vai ficar muito fechado na mão de poucos, quando deveria ser na mão de vários, porque se a lei é emergencial, que é um outro ponto, se a lei é emergencial, obviamente que está se fazendo um reparo histórico da pandemia com relação a toda a cadeia produtiva do audiovisual, mas também não tem como você fazer o audiovisual sem os atores, sem as atrizes. Você precisa colocar os bailarinos em cena, se você precisa Tem toda de uma cadeia. Toda uma cadeia. E aí vem cenógrafo, aí vem figurinista. Claro. Vem tudo isso, né, Pascoal? Então, e principalmente que a gente tem uma preocupação em particular com relação aos nossos técnicos. É muito complicado você pegar um operador de som e quando chega aí na Lei Aldir Blanc, a gente viu isso, o que é que um operador de som pode propor em um edital? A não ser uma oficina que ele possa repassar os seus saberes, o seu conhecimento para outros, né, iniciantes e tal. Fora isso, são empregados de empresas. A empresa conseguiu reaver algum pouco dos seus prejuízos porque ficou parado, mas aquele funcionário que da cadeia alternativa, de contrato temporário, preciso de você ali para poder fazer aquele show, aquela apresentação, isso e aquilo, depois ele é descartado. Então, nossa preocupação, e quando a gente fez a grande campanha de arrecadação de alimento, foi para esse público. Né? O nosso pessoal do backstage que ficou realmente muito aquém das necessidades e das possibilidades que a Lei Aldir Blanc, vista pelas gestões, né, para esse público. Então, assim, não rolou. Porque, por exemplo, eu tenho uma banda, eu consegui ser aprovado em um edital, mas na hora do vamos ver da pandemia, que fecha, não fecha, abre, fecha, aquela loucura toda, o cara pegou seu violão, colocou um painel, alguns com cuidado, hein? Colocou um painel na sua própria sala e fez uma live. E cadê o operador de som? Ele ficou fora. Não precisou dele, porque a própria esposa, entre aspas, né? O próprio amigo, sei lá o quê, ligou o microfone e gravou e mandou esse material. Então, assim, a gente percebeu, então é essa a nossa questão. A gente está protocolando a nossa minuta para a FUNCAP, para a FUNCAJU e para todas as outras principais prefeituras de Sergipe para que se atenham a isso. A linguagem é audiovisual. E todos os fazedores, todas as instituições, todas as agremiações culturais merecem beber dessa fonte. Não tenha dúvida. Há um questionamento interessante e também o fato de que, por exemplo, 70% dos 33 milhões que vêm para Sergipe, 70% tem que ser direcionado para o audiovisual. Mas existe uma justificativa para isso. Os 70%, porque esse dinheiro pertence à corrente do audiovisual. Isso. Né? Do fundo do audiovisual. Do fundo do audiovisual. É um dinheiro que já existe, é deles. A interpretação é essa, que é para o fazedor, não é. É para a linguagem. Então, quando o Binho, naquela live, ele representando o ministério, ele diz assim, não, veja bem, e eu peguei ali daquela parte, ele diz assim, não, o menino ou a menina que está lá na sua comunidade, ele pode pegar o celular e ele pode gravar, certo? Ele pode fazer um trabalho de audiovisual, certo? Sobre a sua comunidade, como funciona a cultura na sua comunidade, os saberes, os fazeres e tudo, e entrega audiovisual. E o resto?
Ponto. É complicado. É, mas, enfim. Mas a gente vai... E os outros 30% da lei, esse vai para segmento... Para outros segmentos. O que eu quero dizer é que a gente pode beber um pouquinho no audiovisual, entregando o audiovisual. É isso. Tá vendo? É uma peleja. Tá vendo, Cícero? Não é fácil. Agora vamos para o nosso passatempo. Passatempo, texto de Cauê. Como é que foi que vocês foram buscar isso? Vamos começar a falar com o Cícero. Já falei Você demais. já fez tudo isso. Ele me bota como presidente do sindicato, por isso que eu não estava de acordo. Ô, Cícero, E então, o passatempo. Como é que vocês chegaram nesse texto do Cauê? Como é que foi? Foi Cauê que chegou a vocês? Vocês chegaram a Cauê? Conta um pouco dessa história. Não, eu que cheguei... Na verdade, assim, eu fui chamado para uma produção anterior. Já tem uns 4, 5 anos. Só que, por conta de algumas circunstâncias, essa produção não deu certo e... E tem a pandemia no meio do caminho também. E teve aí, enfim. E aí eu fiquei, já estava com o texto todo, já estava pronto também, quase pronto, né, na verdade. E aí depois o Ivo viu lá que esse texto tinha ficado parado, ele deu uma lida, o Ivo deu uma lida e... Cícero, vamos montar agora, tal... rapaz, não deu certo das outras vezes, e aí como é que vai? Aí ele falou, mas você está querendo? Eu digo, sempre, porque eu gosto muito desse texto. Então, e o Cauê já tinha visto um ensaio nosso anteriormente, da primeira produção. Ensaio? Fizeram alguma leitura dramática para ele, alguma coisa assim? Não, desse agora não, desse agora não. Já foi ensaio direto. Ele vai ter como... Ele não foi nem lá ainda... que ele vai ter como surpresa na estreia. Mas eu também. Eu soube que vocês iam trazer Cauê para aqui hoje, cadê? Não veio. Era uma possibilidade. Ele está guardando o jogo. Ele está guardando o jogo. Cauê, né? Também trabalha demais. Também trabalha demais. A gente sabe disso. E aí, o texto? Pronto, aí o texto eu já amei porque ele fala da arte, fala não só da arte, fala desse... O passatempo, o nome já diz. O tempo passa, né? Passa o tempo. O que é que a gente faz durante esse nosso tempo? Quais as nossas escolhas? E principalmente com a reflexão dentro da arte, dentro do teatro, dentro do que é que a política faz, o que é que as outras coisas fazem com esses dois personagens que eu faço, o que cuida de um ator que já está bem idoso. Então, eu sou o cuidador, no caso, o Ivo faz esse ator. Então, eu sou esse camareiro que aí tento colocá-lo para cima em qualquer momento que ele vai contando toda a história de vida dele como ator. E falando de uma vida que é uma vida que seria de qualquer pessoa normal, dos percalços que passam. É um texto maravilhoso, fala da vida, de amizade, de... Não tem como não se apaixonar, sabe? Bom, você vai mostrar um processo da vida de um ator em final de carreira, digamos assim. O final de carreira eu não gosto desse termo, não. Porque o fato de você estar no final de convites, numa idade avançada trabalhar, não quer dizer que você está em final de carreira. Não tem nada a ver. Tá aí nossas atrizes famosas, enfim... As mais caras, inclusive. E atores maravilhosos aí que... Isso é bobagem. Esquece que eu falei esse final de carreira, não gostei. O meu personagem também não gosta dessa frase. Não gosto. Mas é uma frase do Danton. Uma frase do personagem Danton. Dele que o meu não gosta. Põe pra cima. E que Cauê fez questão de colocar a frase porque ela dialoga, né, com o nosso... Sim, levanta, questiona, né? Também questiona, exatamente. Bom para reflexão. Bom para reflexão. Aliás, o espetáculo tem que ser reflexivo, não é não? Você acha isso, Cícero? Ai, caramba, cada vez mais. Todo espetáculo, para mim, ele tem que passar algo, porque se não passar, a gente está gastando tempo, está passando o tempo. Então, a gente tem que passar o nosso tempo com qualidade, com uma reflexão, com uma evolução em qualquer coisa que a gente esteja aqui. Nós estamos conversando, nós estamos nos alimentando de um crescimento, de um conhecimento, de uma arte. Então, e esse espetáculo do Cauê, a gente faz assim, toda hora eu estava me arrepiando
mesmo agora nessa segunda, eu sou o único que estou nessa segunda, digamos, versão aí, né? Produção. E aí eu ia descobrindo coisas novas, porque cada frase, como essa que você disse ainda não leu o texto, ainda não viu, então, bom, eu creio que ainda não tenha lido. Mas, assim, você diz coisas e o público vai se identificar com coisas que os personagens dizem que a gente acaba dizendo no nosso dia a dia. Ah, já está em fim de carreira, um exemplo, né? Aí o outro diz, não diga isso, já vem você com essa história de novo. Então, são momentos de reflexão. O que é que a gente fala? O que é que a gente diz? Como é que a gente está vivendo? Né? Não é tragédia, mas são pontos que são colocados dentro desse contexto. É um melodrama. Que o Cauê foi fantástico, assim, usa da psicologia, da filosofia, e a gente ainda colocou um pouquinho de música para ficar mais legal. A gente Sandro Américo fez 3 composições, que ele quem está dirigindo. Né, ia perguntar, que era a direção... É de Sandro. A direção de Sandro. E a gente tem ido para Lagarto, viu? Desde janeiro, quase todos os finais de semana, indo para Lagarto, porque a gente ainda está na pendência do nosso teatrinho do Lourival ainda, que ainda não terminou a reforma. Espero que termine, que essa empresa... Oh, meu amigo. E aí o Centro Cultural também ainda não reinaugurou, está lá fechado. O Centro de Criatividade com aquelas pelejas, se vai ficar com a prefeitura, vai com a FCAP toda, ainda deixou a gente meio assim. E a gente está indo para Lagarto fazer isso. Mas ainda voltando para o texto, deixa eu pegar aqui a palavra, além de ser filosófico e de reflexivo, é um metateatro. É o teatro no teatro. Imagine, Danton Pérez, que é o ator, ele é carioca, e aí já é a viagem da gente, né? E aí tem Mimi, que é sergipano, que vai para o Rio de Janeiro, que mora lá e todo encontra esse ator e vive com ele, né? Assim, porque ele é apaixonado por teatro também, e ele encontra nesse ator a via que ele precisava para poder dar continuidade ao sonho dele de fazer teatro. E acabam ficando juntos e tal. E aí tem essa frase que ele diz assim, Mimi, eu só tenho você mesmo para contracenar. Quem manda ser um ator decadente em fim de carreira? É uma frase pancada, dele. Hein? Pancada. É uma pancada. São frases assim. Muito fortes. Todo assim. o texto. E são 4 personagens que eu faço, né? Que é Danton, o coronel, o Corelli, o capitão Corelli, a Mademoiselle e depois o Dominó, que é um clown, né? Uma coisa assim mais solta e tal. E Mimi faz a criada. Mimi não, Cícero. Cícero faz, desculpe. E Cícero faz Mimi, faz a criada para contracenar com a Mademoiselle e também faz o lanterneiro, né? E depois o apresentador, que é aquele apresentador de circo, o MC, junto com o Dominó. Então, assim, são 4 personagens em um e 4 personagens em um. Então, assim, imagine... E essa troca de roupa, Lair Mavap, essa troca de roupa da gente. E Sandro Majulieles, eles trouxeram, e Iraci Santos também, que está nos ajudando. Quem é o figurino? Então, o figurino, Ju desenhou, né? Julieles, ela desenhou o figurino. Quem confeccionou foi João Araújo, né? Ele que está assumindo a confecção do figurino. Eu vi algumas fotos, aliás, a produção deve estar colocando algumas fotos. E é surrealismo. Você me mandou algo em cima da hora. A produção deve estar providenciando lá para a gente colocar algumas fotos do espetáculo. E algumas fotos que eu vi aqui antes, o figurino é realmente muito bonito. Obrigado. Muito bonito. A gente está trazendo o surrealismo, a gente está bebendo nessa proposta do surrealismo. Então imagine o público que vai ver dia 5 de maio no Teatro Ateneu, né, R$40 inteira, R$20 meia. Lembre que todo o pessoal de 60, acima de 65 anos paga meia, né, Pascoal? Eu pago meia. Eu estou quase aí. E assim, os estudantes, professores e tal, todo o pessoal que paga meia está sendo bem-vindo para poder confraternizar conosco nesse espetáculo lá no Teatro Ateneu, que tem o apoio da FUNCAP, né? Graças a Deus que a gente conseguiu essa parceria para poder fazer esse trabalho lá no Ateneu. E a gente, que foi diferente isso, na primeira montagem era realismo, né, Cícero? Era. Né? Trabalhava mais em cima do realismo, porque Cauê escreveu assim. Só que a gente fez uma proposta a ele topou, que era
fazia uma imersão no texto, mas com um novo olhar, que é o surrealismo. Porque tudo acontece numa sala de apartamento e esse cara enlouquecido, vivendo os personagens junto com Mimi, os personagens que ele um dia foi aplaudido por eles. Maravilha. Sabe uma coisa que me deixa muito feliz? Porque nós tivemos o período da pandemia, os 2 anos, parou tudo, certo? Mas um pouco antes da pandemia, o teatro também já estava meio devagar, não é? E agora, passou a pandemia, a gente fala teatros nossos, Sim. sergipano, né? Teve um espetáculo de Ivadinil com relação a Araripe Coutinho, né? Foi Tributo ao Poeta. Tributo ao Poeta, que foi um espetáculo belíssimo. Nós gravamos e passamos aqui, um especial aqui na PRP. Mas fora isso, praticamente, nós não tivemos espetáculos que estávamos acostumados a viver praticamente um por semana, um de 15 em 15, né? Nós tínhamos em Boaça, esses que continuam fazendo, mas não há uma renovação. Será que eu estou errado? Houve algumas coisas nessa pandemia que... na verdade, a pandemia ela deu um freiozinho um pouco, né? Em tudo, né? Foi uma coisa... Mas não estava havendo realmente uma renovação e acho que essas leis agora, elas vieram também ajudar a provocar isso, sabe? Porque a gente estava meio amarrado, estava num processo meio como quem estavam puxando a corda, sabe? Você quer ir, tem uma corda puxando. A história do caranguejo, né? Isso. E agora, sei lá, o que não mata, né? Então, nos ajuda a crescer, né? O que não mata, a gente vai lá para frente. Então, a gente passou por esse processo todo. E agora, eu creio que está vindo algumas coisas aí. Bem interessante. A gente passou, tem 1 ano que a gente está ensaiando. 1 ano. Então, é um processo de produção muito grande. E é uma produção independente. Independente, justamente. Toda montada com recursos próprios da equipe. Entendeu? De nós 5. Nós 5. É uma família. Iraci, Juliele, Sandro na direção. Primeira vez que você vai ver um espetáculo dirigido por 3 cabeças, assim, sabe? Muito fantástico. E nós 2 totalmente entregue a essa criatividade deles. Claro, com a nossa contribuição, que você me conhece, você sabe que eu não sou um homem de estar aceitando as coisas muito engessadas, e aí eu tenho que contribuir também, porque na verdade são 5 diretores teatrais, né? Cícero é diretor, é ator e diretor, eu também, e Sandro também é ator e diretor, Julieles e Iraci. É um coletivo criativo. É um coletivo criativo. E a gente tá entregue mesmo porque a gente canta e dança e sobe e desce. É uma coisa muito bonita, assim. Um desafio bom. Não vamos mostrar o espetáculo todo aqui, porque não é o momento ainda, mas mais na frente, quem sabe, a gente mostra, né? Para que as pessoas vão assistir o espetáculo de vocês, é fundamental. Mas eu fiquei muito curioso e eu vou estar lá, com certeza. Dia 5 de maio, no Teatro Ateneu, a que horas? 20 horas. Estreia do Passatempo, e aí vida longa pro muito Passatempo, obrigado. Vida longa para vocês. Vida longuíssima. Muita merda. Ai, obrigado. Que a gente diz merda, sorte. é só para ficar assustado. Não, quando a gente quer desejar um espetáculo, seja boa sorte, seja sucesso, a gente costuma dizer merda. É uma merda. Então, minha gente, que maravilha. Fiquei muito feliz. E Feliz estamos de estar aqui com você mais uma vez, Pascoal. Porque você é essa energia, você é quem mais tem essa preocupação. O programa Expressão, com esses anos todos de estrada, tem essa preocupação. E aqui eu falo misturado entre o ator que sou, o diretor que sou, mas também o presidente do sindicato, e o amigo. Reconhece o amigo, que reconhece, sabe, esse esforço que você sempre fez com sua equipe de vitrinizar nós, né? Nos vitrinizar nesse processo e mostrar para a sociedade, e aí a gente já vai estar no YouTube também, tal, que é esse material que a gente precisa para poder divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado pela Expressão.
É nossa obrigação, sempre. Gente, obrigado por ter vindo, uma honra muito grande recebê-los no programa. Parabéns pelo passatempo. Leve meu abraço carinhoso e um respeito enorme que eu tenho por essa figura, que é um intelectual dos mais, enfim... Cauê fantástico. Né, é um guerreiro, um vencedor. Né? Quando eu disse assim, quando eu disse assim, Cauê, você libera o texto para a gente montar. Aí ele, não deu 2 segundos, aí ele botou assim, Danton é você. Cara, quando ele disse isso, Pascoal... Esse é Cauê. Esse é Cauê. Esse é Cauê. Aí eu disse, meu Deus, ele me chamou para a imersão, agora eu vou entrar de cabeça. E é isso, a gente está pronto, dia 5 de maio, a gente vai estar lá no Ateneu. Divulgue, compartilhe, veja o nosso Instagram, passatempo.se. Dê uma força aí, porque a arte sergipana vai bombar, a cena sergipana, da cultura sergipana, vai bombar quando você contribuir com a sua presença, com o seu carinho, com o seu aplauso. Eu estou dizendo sempre que esse é o ano da arte e da cultura, sem dúvida nenhuma, não é isso? A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz. Tolerar. Tolerar o tempo das coisas e das pessoas. O átimo do olhar. A erupção da raiva. O gotejar dos anos. As horas aflitas e o gozo fugaz. Tolerar o incômodo espelho. O avançar dos rios no rosto. A inutilidade das certezas. E a aflição temente das dúvidas, o éter da embriaguez e a irracível música dos desconsolos, alinhavar a tolerância dos outros, o escárnio da misericórdia, tolerar o inevitável. Assim,